Neste especial de verão número 7 do Momento Temperado, vamos rever um debate sobre a magia, mito ou realidade. Vamos brindar as energias cósmicas e da vida, Flávio Girol. Saúde! Sim, a vida. Um belíssimo Pinot Noir, gentil oferta da Essen Distribuidora, Domino do Brasil. Este Tomero 100% Pinot Noir 2007, que vai combinar uma belíssima harmonização com essas delícias da Quibelândia, pelas mãos aqui da Cristina, o famoso quibe frito, quibe cru, as pastinhas de berinjela, babaganuche e uma saladinha Tabule. Com um pãozinho árabe. Vamos ver como é que isso fica? Fica. Inclusive, eu acho que o quibe é uma comida árabe, mas o quibe da Quibelândia é uma iguaria. Essa frase vai ficar de sugestão para casa. Vai ficar. Vamos ver como é que fica essas maravilhas então, com o Pinot. Vamos experimentar aqui. O que te pareceu? Perfeito. Muito gostoso. Como é que o Pinot, que é uma uva extremamente ampla, como ela vai bem com as pastas, com a carne, mesmo com gotinhas de limão. Fantástico. Aprovado? Esse sabor frutado do Pinot Noir, ele, sem dúvida nenhuma, sobretudo com carnes cruas, ou mesmo até com a fritura, isso dá uma harmonização, dá um equilíbrio gostoso, tira um pouco, inclusive, aqueles aspectos graxos da própria característica da comida, né? Sem dúvida. Muito gostoso. E recomendo, para quem não conhece a Quibelândia, aqui no centro de Florianópolis, vamos fazer aqui um defeito especial, senão a gente não vai conseguir conversar. Vamos fazer assim, ó. Assim? Vê? Ah, gostei da ideia agora. Bacana. Pois é. Vou aprender isso aqui. E o nosso assunto começa dessa vez, Flávio, com uma frase que eu li no portal de vocês: magia, mito ou realidade? Como é que a gente pode se aprofundar nessa colocação? Pois é, Fernando, quando a gente fala de magia, sempre nós nos deparamos com fatos inusitados, com pessoas que conseguem produzir prodígios, pessoas que têm a suposta habilidade de infringir as leis naturais, né? De fazer chover no dia ensolarado, por exemplo, ou de fazer sumir a comida de cima da mesa num passe de mágica, enfim. Num defeito especial. Quando nós olhamos para esse lado, nós estamos olhando para o lado do mito, né? Evidentemente. Mas quando olhamos a mágica ou a magia, na sua essência, com seus 7 princípios herméticos, com toda a história com o qual ela se reveste ao longo de toda a evolução humana, nós vamos encontrar grandes verdades ali incutidas, né? A alquimia entra nisso? A alquimia entra nisso, né? Então, Fernando, você, por exemplo, nós há muito pouco tempo, nós não sabíamos, por exemplo, como é que as curas espirituais aconteciam. Isso é um fato. Nós não sabíamos, por exemplo, como é que pessoas, através de um ato de pensamento, de um gesto específico de vontade, conseguia produzir algumas ações específicas, né? Hoje não, hoje já se sabe, existe uma dinâmica, existe um pensamento e tal. Eu até quando estava vindo para cá, até resolvi fazer o seguinte: você, por exemplo, quando nos telefonou, o Marcelo atendeu o telefone e você fez um convite para nós. Marcelo Altoff, meu sócio. Então, quando você fez o convite para nós, você estava querendo que alguma coisa acontecesse, tá? Independente da minha vontade ou da vontade do Marcelo. Você deliberadamente, você desejou que algo acontecesse. Se aquilo que você quer é a sua vontade, esta é a lei. Então, o que é que você fez? Você nos induziu, você nos encantou, você nos convidou para que estivéssemos aqui hoje. Eu tinha outras coisas para fazer, mas por conta da sua vontade, do seu desejo, através deste ato de vontade, através do ato mágico, nós estamos aqui hoje para bater esse papo. No caso, eu consegui modificar uma realidade. Porque a minha realidade de terça-feira, ou de quarta-feira, ou de quinta-feira, seja o dia que for, a minha realidade era outra. Então isso passa a ser, sai da realidade para ser um pouco de magia. Magia. Então quando a gente tem que entender por essa ótica. Exatamente.
Quando é que a magia é verdadeira? Quando o indivíduo, através da vontade, modifica a realidade. Então, tem coisas que podem ser modificadas. Existe no universo hermético e no universo que nós conseguimos perceber e observar, lei e ordem. As coisas não acontecem por uma casualidade. O universo é causal, não casual. Né? Ele é probabilístico. Então as coisas acontecem dentro de leis rígidas e imutáveis. Então na medida em que eu me proponho a conhecer sobre estas leis, me proponho a, vou usar uma palavra um pouco forte, manipulá-las por conta do meu conhecimento, eu consigo fazer o que as pessoas chamam de prodígios. Mas na verdade, eu por conhecer a lei, eu consigo fazer coisas das quais pessoas acham, mas isso é impossível. O que você está me falando, Flávio, é justamente um dos alicerces da domoterapia? Nós, na domoterapia, nós fazemos o seguinte. Ações magísticas ficam impregnadas, por exemplo, dentro de casas. Ações magísticas ficam impregnadas dentro de ambiente. Ações magísticas ficam impregnadas nas pessoas que são capazes de modificar a sua condição de saúde e de bem-estar. Nós não interferimos como ato mágico, nós apenas fazemos um diagnóstico de como isso está acontecendo. Uma interpretação do ambiente, verificamos essa condição e se as condições que propiciam o aparecimento de um estado mágico, ou de um encantamento, de um enfeitiçamento, como se chama, ou de uma bruxaria, chame como quiser, é tudo a mesma coisa. Muda o rótulo. Só muda o rótulo. Qual é a nossa ação como domoterapeuta? Qual é a nossa ação como radiestesista? É desestabilizar o sistema. Não permitindo que a ação mágica, que é uma ação do pensamento, é uma ação da vontade, ela se consubstancie naquele local. Porque eu preciso de uma geometria, de uma arquitetura, eu preciso de seres, de uma estrutura orgânica, pensante, viva e ativa no local, para dar sustentação a essa condição. Caso contrário, as coisas não acontecem. Estamos falando então Como a de gente energia. estava falando, às vezes alguns lugares ficam impregnados. Sim. Então se eu compro uma casa antiga, ou mesmo um prédio, mesmo que eu quebre esse prédio, leve à demolição, eu tenho que prestar atenção no que tinha antes, ou melhor, o que está impregnado nesse local. Tanto o que tinha antes como os aspectos geobiológicos, ou seja, a água que percola pelo subsolo, as fraturas nas rochas, abaixo do solo tem as fraturas nas rochas, tudo isso são veias de comunicação, são elementos que, Fernando, que tem matéria orgânica em decomposição, e para você impregnar um estado vivo, ativo e pensante custa pouco. As pessoas não se dão conta disso. Tiram todos aqueles escombros, tiram todos aqueles... e fica impregnado nesse local. Então é necessário que você vá a esse local, existe uma tecnologia para isso, né? Para que você desimpregne, para que você limpe todo esse local e você possa construir um local que seja efetivamente saudável, uma casa onde literalmente tirar a cabeça de burro, é isso. Exatamente, como eu brinco com você, para fazer o desencapetamento do local. Então isso é ciência. E como é que se faz a aferição disso? Bom, a aferição, basicamente, a gente utiliza os recursos da radiestesia, porque toda vez que você está num local que ele está magiado, que ele está fortemente irradiado, é um local nocivo, ele produz alterações e contrações na nossa musculatura, muito singelas. Na medida que você vai com os equipamentos radiestésicos, com aquelas varetas, com o pêndulo, enfim, as reações dos aparelhos nos dão as indicações do que existe de nocividade ou de salubridade naquele local. Feito isso, prepara-se um relatório detalhado sobre isso, um mapeamento da área com todas as anomalias e os eventuais estados mágicos ali instalados. Propõe-se as correções e aí pronto, aí você pode construir, pode fazer. Nós temos feito isso aqui em Florianópolis com bastante ênfase. Flávio, num cemitério, o que acontece então? Por exemplo, na Recoleta, que eu vou até abrir uma janela, que a gente vai ver primeiro e depois você vai me explicar, os argentinos têm assim aquela paixão com a morte, são muito passionais e construíram verdadeiros monumentos na Recoleta. Vamos ver um pouquinho de Buenos Aires, direto da Recoleta. Roda VT.
O argentino tem uma paixão especial com as coisas mórbidas, com as coisas que lembram a morte, principalmente aqui no cemitério da Recoleta. Por exemplo, os mausoléus procuram louvar a vida dessas pessoas, como por exemplo aqui o monumento de José Paz, um colega jornalista que foi um dos proprietários do jornal La Prensa. Interessante, né? E realmente, como você falou, daqueles arrepios de vez em quando, que também está impregnada a nossa cultura do medo. Então, o que você pode falar disso? Por exemplo, lá, eu conheço bem aquele cemitério. A primeira vez que eu estive lá, eu fiquei muito impressionado com esse culto que as pessoas têm à morte. Então, fui visitar o túmulo da Evita, que é um ponto turístico, né? E observamos comparativamente os grandes monumentos e a grande apologia que é feita à morte. Porque aquilo que se foi como ser vivente, eles entendem que guardar aquilo através de um monumento preserva-se o estado vivo, ativo e pensante daquelas pessoas. Então você vai cultuar a geometria. E tem andares para baixo. Sim, não é só sim. Tem 1, 2, 3 andares. Parece um Aí bunker. você entra e como se você... Aquilo é como se... O interior de um túmulo é como se fosse um útero. É como se ali estivesse pululando a vida. E você entrando nas profundezas daquele ambiente... É como se você estivesse emprenhando também, ou se emprenhado daquela ideia, daquele conceito, dos princípios dos princípios éticos e morais daquela pessoa, dos seus, sobretudo, por exemplo, a Argentina tem um viés político muito forte, né? É um povo altivo e tudo mais, tem uma autoestima maravilhosa, nós sabemos disso. Então, por conta disso, a visita a esses locais fúnebres traz esse conteúdo. E a energia nesses locais? Não é boa. Não é boa, são energias deletérias, as formas orgânicas já estão em decomposição. Então, Fernando, nós, graças a Deus, somos pessoas saudáveis. Então, é preciso que um organismo esteja saudável. A bioquímica, o metabolismo se faça de forma adequada e ordeira para que um estado de consciência se manifeste. Agora, se nós fôssemos pessoas que estivéssemos num estado mais doentio, estivéssemos num estado mais degenerado, toda a nossa manifestação psíquica e espiritual estaria sendo comprometida. Imagine um estado deletério de putrefação ou já não existindo mais nada. Então, realmente ali a condição vibracional, energética não é boa. Agora eu vou mostrar uma parte que anima, pelo menos a parte nossa gastronômica, na mesma Buenos Aires, em San Telmo, a casa tradicional que os portenhos gostam de comer carne. Não é nenhuma casa nova, é antiquíssima, que é a Gran Parrilla del Plata, que eu quero mostrar apenas o ambiente para o pessoal e mostrar como é que eles fazem a carne. O lugar ele é muito tradicional, ele manteve a tipicidade portenha antiga. E o preparo da carne, ele traz para o povo portenho, por toda a tradição argentina, né? A carne traz um vigor, traz um ímpeto, né? Uma coisa que tem até um caráter extremamente yang. E esse modelo de preparo, esse jeito como ela é preparada, o fogo contundente, né? As labaredas, as brasas e tudo mais, isso traz um vigor, uma coisa muito gostosa, uma coisa muito bacana. Parecido quando eu venho aqui na Quibelândia, procurar toda a tradição, rever o Hernani, rever a Cristina, isso alimenta a alma. Com certeza. Como é que a gente pode dar um último ponto para fechar nossa conversa, já que a gente já está tão próximo do verão? Uma época que está todo mundo mais energizado. Qual seria o teu conselho, Flávio? Por exemplo, esse verão nós vamos ter o verão relativamente quente, né? A gente espera que ele por conta dessas condições climáticas aí, que as pessoas observem sempre aqueles aspectos de se alimentar adequadamente, manter o corpo bem hidratado, proteger-se do sol. São recomendações terapêuticas que são fundamentais para esse momento. Bebam um bom vinho com moderação, alimente-se adequadamente. E vamos ser felizes, né? E por favor, não more em local irradiado. A vítima pode ser você. Vamos brindar então a vida. Vamos brindar a vida. As coisas boas da Saúde. vida, Flávio.